Muito bem, 14 de maio de 2021, nós estamos dando início agora a mais uma sessão da nossa disciplina Políticas Públicas e Instituições de Desenvolvimento, sessão de número 14, na qual nós vamos trabalhar com o tema A Perspectiva da Escola Evolucionária. Nós teremos como apresentador nesse momento o discente Anderson Silva, que a partir de agora assume a condução da nossa aula. Anderson, sucesso, boa sorte, você tem a palavra. Obrigado, professor Eduardo. Boa noite a todos os colegas. Bom, foi incumbido a mim trabalhar a questão da perspectiva da escola evolucionária, né, dentro da disciplina Políticas Públicas, Instituições de Desenvolvimento. E o texto que eu tive por base é o texto do David Harper, né, que trata da inovação e instituições de baixo para cima, né, que ele faz ali um apanhado, uma introdução sobre o tema, né, sobre a ideia da inovação em conjunto com as instituições. Bom, e o texto, ele é um texto relativamente recente, né, 2018. O David Harper, ele é professor, ele é bacharel em estudos de gestão, né, e atualmente é pós-doutorado, pós-doutor, e é ligado ao Departamento de Economia da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Bom, a parte inicial da ideia do Harper, no texto, é sobre a questão da inovação e a mudança econômica, né? Então, assim, ele trata as duas questões como os temas mais importantes, talvez, do século XXI. E ele diz que a inovação é a força motriz da transformação econômica no capitalismo moderno. Mas a ideia dele está concentrada, logicamente, em outras ideias seminais, que nós vamos ver daqui a pouco também. Principalmente, ele tem como base, né, Joseph Schumpeter, mas daqui a pouco também eu vou trazer a ideia do Schumpeter, que é onde o Harper baseia a maior parte do artigo dele, do texto. Bom, ele diz também que as condições, que estão mudando as condições de quase todas as facetas na vida material e social, né? A forma como a gente produz, como a gente trabalha, como a gente faz negócios no mundo moderno, como a gente comercializa, como distribui os bens e serviços, né, dentro dos países ou entre os países, como existe, como está configurado hoje o consumo, como a gente se comunica e como a gente se relaciona. Bom, ele dissemina essas novas formas de fazer mercado e não apenas dos conhecimentos tecnológicos. E, assim, nós vamos ver a diferença daqui a pouco também, né, da ideia de alguns pensadores com relação à questão da inovação. E dentro dessas ideias vai haver algumas diferenciações, né? De modo geral, o artigo dele examina a relação entre inovação e instituições. Então, o tema central, a ideia central do texto, né, é exatamente a relação entre a inovação e as instituições. Como uma se relaciona com a outra e até de que forma uma influencia na outra. Bom, para isso, ele estabelece algumas concepções econômicas de inovações, como as novas combinações. Então, a partir dessa ideia central, ele diz que a ideia de inovação, com uma nova combinação, provou ser um conceito altamente produtivo, que figura com destaque na economia da inovação, e na economia evolucionária, na teoria austríaca do capital e na teoria do crescimento endógeno. A inovação é um processo de experimentação em que o crescimento do conhecimento econômico anda de mãos dadas com a geração e o teste de novas combinações, a modificação das existentes e a substituição de arranjos obsoletos.
Então, aqui, dentro desse parâmetro, a Harper vai estabelecer um critério, né? Esse critério, ele trata exatamente dessas combinações entre fatores produtivos, bens de capital, rotinas, informação, ideias. Então, essas combinações, juntamente com as instituições envolvidas, vai criar novos arranjos institucionais, novos arranjos produtivos, ou vai substituir os obsoletos. Bom, ele trata também da questão dos economistas evolucionistas e austríacos, que usam a ideia de novas combinações para explicar mudanças econômicas endógenas, né, e os processos de autotransformação que ocorrem nas economias capitalistas. Mais à frente também nós vamos ver processos, né, novos processos e novas formatações produtivas e de serviços, né, que vão trabalhar, que vão exemplificar claramente essa questão da autotransformação. Muito bem. A perspectiva combinatória também destaca o enquadramento institucional da inovação em um sistema capitalista e seu paradoxo inerente. As regras institucionais que permitem a geração de uma ordem de mercado espontânea são as mesmas regras que tornam possível o processo de geração de variedade. Então, assim, o que eu falei agora há pouco, quando a gente pensa numa perspectiva de combinação de fatores, e dessa combinação com as instituições, a gente acaba tendo um quadro de favorecimento ou não das inovações. Né? Um quadro de favorecimento ou não da construção e da percepção de novos mercados, e da geração de diversidade de produtos e de serviços. Com relação aos tipos de elementos que são combinados, há uma diversidade de pontos de vista na teoria econômica. Então, Harper vai demonstrar, a partir de agora, né, a diversidade de pontos de vista na teoria econômica que relacionam instituições e a inovação. Certo? Bom, diante disso, ele colocou um quadro dentro do texto que tenta exemplificar esses pontos de vista da teoria econômica. E, assim, ele estabelece alguns autores que entende ser os mais importantes, talvez, para trabalhar essas combinações, esses elementos combinados. O primeiro deles é Joseph Schumpeter, né, com duas obras. Eu não anotei aqui como está apresentando, mas uma delas, com certeza, que é o... Eu anotei aqui. Bom, enfim, ele tem duas obras, que os tipos de elementos combinados, que é na segunda coluna, ele trabalha os fatores de produção e a natureza da operação dele, de combinação, é a compra e montagem de recursos para novos produtos, operações que são realizadas por meio de bancos de crédito, né? Financiamento de projetos, fornecido a empresas que estão inovando, não? Que estão querendo inovar, e empreendedores que também têm essa característica da inovação. Essa abordagem analítica geral, ela é muito condizente com a abordagem evolucionária. E também nós vamos ver daqui a pouco qual é o conceito que enquadra ela. Lachmann, que é um economista alemão, ele já trabalha a questão dos elementos, o tipo de elemento dele já trata com relação aos bens de capital. E ele diz que a natureza da operação é o reagrupamento estruturado dos bens de capital, por meio de planejamento de produção, por empreendedores ao longo do tempo. Aí, a abordagem analítica dele já vai mais para a escola austríaca, que também nós vamos ver daqui a pouco o conceito dela. Nelson e Winter já trabalham a questão das rotinas, e trabalham com a pesquisa com a heurística de tentativa e erro para novas combinações de rotinas e replicação mutagênica de rotinas alvo de transferência de tecnologia
ou por imitações. Kesson já trabalha a questão da informação como um elemento combinado. Para ele, já é mais importante a questão da informação entre os agentes. E dentro dessa ideia, ele trabalha a síntese mental da informação bruta. Então, assim, quanto mais informação os agentes têm, mais propícios eles estão a criar novas instituições e, com isso, e criar também inovações. Bom, Harper trabalha esse autor como amplamente neoclássico. Whiteman também tem como elemento combinado a questão das ideias. Né? Ideia por hibridização, né? Hibridização de ideia por meio de recombinantes e por meio da expansão. Também é classificado por Harper como um neoclássico. Arthur trabalha as tecnologias existentes, né? E a natureza de operação da combinação dele trabalha o coletivo de tecnologia. E ele é considerado uma abordagem analítica de economia da complexidade, né? Então, assim, ele junta métodos, algoritmos, módulos e componentes existentes para trabalhar as formas organizacionais e explicar a questão da inovação. Já o próprio Harper tem como elemento combinado os direitos de propriedade, que nós acabamos iniciando uma discussão agora há pouco. Né? A formação de estruturas complexas de direitos de propriedade em tempo real por meio de produção empresarial e planejamento. E a orientação dele é a escola austríaca e também a nova economia institucional. Pois bem, a ideia de David Harper, né, e ele separou isso dentro do texto, ele estabeleceu três autores que foram a base, talvez, da explicação com relação à inovação e instituições, a relação entre inovação e instituições dentro da teoria evolucionária. Bom, e aí a gente trabalha, o primeiro autor que ele vai tratar é o Joseph Alois Schumpeter. E a ideia central do Schumpeter são as novas combinações de fatores produtivos. A inovação com troca monetária, no caso. Né? Suas ideias, Harper diz que as ideias de Schumpeter sobre a mudança econômica e a combinatória da inovação provaram ser uma rica fonte de inspiração para examinar como as inovações se infiltram de baixo para cima e se propagam pela economia. Então, só aí nesse parágrafo, a gente consegue ver a inspiração do David Harper com relação ao Schumpeter. A grande inspiração, talvez, do texto dele seja a ideia de Schumpeter sobre a combinação desses fatores produtivos e, principalmente, sobre o que a gente chama comumente da destruição criativa ou da construção destruidora, né? Onde novas tecnologias elas vêm e suprimem tecnologias antigas, anteriores. Né? Bom, Schumpeter é amplamente considerado o criador do conceito de inovação como uma nova combinação. As instituições da economia monetária têm uma figura proeminente no modelo de Schumpeter, de realização de novas combinações. Na verdade, ele descreve o mercado do dinheiro do crédito como a sede do sistema capitalista. Então, ele estabelece um paralelo entre a inovação, né, e a disponibilidade de recursos, de capital financeiro. Né? Para a ideia do Harper, dentro do que da visão que ele tem sobre a teoria schumpeteriana, os bancos concedem esse crédito aos empreendedores para financiar essa inovação. Sem isso,
não é possível ter inovação. Né? A ideia central do Harper é nesse sentido, dentro, logicamente, da análise que ele faz da teoria schumpeteriana. E ele diz que o capital é a alavanca desse processo, né? Processo de inovação. Consequentemente, para o Schumpeter, a produção real e a troca monetária, eles estão interligados. Né? A essência dessa inovação é a construção dessas novas combinações entre capital, né, o capital produtivo e o dinheiro, para comprar e arrancar os serviços de fatores necessários para direcionar a produção em novas etapas. Né? Então, assim, ele trabalha muito essa questão da inovação tecnológica, das próprias instituições envolvidas, mas, assim, para ele, o motor do processo de inovação é exatamente essa relação que tem do capital produtivo e do financeiro. Né? Não acaba não tendo, então acaba não tendo muito êxito se você tiver um empreendedor ou uma empresa que queira investir, ou que queira se modernizar, ou que queira inovar, e não ter um sistema creditício, né, um sistema financeiro que dê conta dessa inovação. Então, essa aí é uma análise que ele faz com relação a isso. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a ideia dos neo-schumpeterianos, né, a teoria, a gente acaba vendo também outros conceitos, como a aglomeração produtiva, né, as organizações heterogêneas que aprendem, inovam e evoluem. Né. Então, assim, a ideia central de Schumpeter com relação à inovação, ela é discutida até hoje. Mais do que isso, ela serve como base para o que a gente vai ver daqui a pouco, né, como uma força motriz para a inovação e, consequentemente, a criação de novas instituições. Mais especificamente, para se qualificar como inovação, e essa é uma ideia que o Harper traz para o texto, mas é uma ideia de Schumpeter, né? Uma nova combinação deve produzir um ou mais dos seguintes efeitos: a introdução de um novo bem ou serviço, né? A introdução de novos métodos de produção, a criação de novas formas de organização industrial, a abertura de novos mercados para a venda de bens e serviços e a abertura de novas fontes de abastecimento. Quando a gente trata dessa questão aqui, porque assim, a gente trata a inovação comumente, ou de certa forma até de certa forma até muito rasa, quando a gente fala em inovação, a gente pensa logo num produto de alta tecnologia. Né? Eu tenho um computador aqui que ficou obsoleto, eu tenho outro computador. Ele é mais rápido, ele processa os dados com mais velocidade, enfim, ele é mais compacto. Você tem um novo produto, tudo bem, é uma inovação, acaba sendo. Mas, assim, o mercado de computadores, por exemplo, ele pode estar saturado. Perdão. Então, não é só esse fator, não é só a combinação de um novo produto que vai gerar, por exemplo, desenvolvimento. Você tem, a partir desses efeitos, né, você tem que ter pelo menos alguns outros tipos de efeito para você formar uma combinação. Né? Foi o que aconteceu, e daqui a pouco vai ter um exemplo também, foi o que aconteceu com diversos produtos. Né? Você cria novos mercados. Foi o que aconteceu, o que a gente vê muito hoje com o transporte por aplicativo, por exemplo. Você criou um novo mercado a partir de uma tecnologia nova. Né? Mas qual foi essa tecnologia nova? Foi só o aparelho de smartphone, um computador de mão, por exemplo, que ficou mais acessível? Não. Foi o desenvolvimento, por exemplo, de GPS, né, de navegação por satélite, foi o desenvolvimento de softwares, enfim. E isso gerou um novo mercado, né, um mercado de um transporte por aplicativo, por exemplo. E a gente tem outros exemplos. Então, esse exemplo do transporte por aplicativo, ele
enquadra vários tipos de efeitos, né? Várias combinações que trouxeram um novo serviço, né? E trouxe também um novo mercado. Enfim, então o Schumpeter, ele já conseguia entender, mesmo no começo do século XXI, a ideia de que a inovação ela traria bens comuns, novos bens, novos serviços, né? E que a forma de organização desses novos bens e serviços é o que ditaria se teria êxito ou não. Schumpeter também iniciou o conceito de ciclos de negócio, onde a maioria das ondas estaria sempre nos períodos de maior inovação. Quando a gente trata das ondas longas, né, de Kondratiev, a gente vê que os períodos de maior desenvolvimento para determinada nação, para determinado país, ele está sempre ligado a períodos de ciclo de inovação, de maior inovação. A Revolução Industrial é um período, né? Outros períodos, por exemplo, pós-guerra, né? Você tem períodos, a partir de 1945, você tem períodos longos, né, de crescimento, você tem períodos longos também de inovação. Os países começaram a investir em novos mercados, em novos produtos, e isso tem muito a ver com esses ciclos, com essas ondas, né? E o que Schumpeter também já previa a respeito disso. Então, Harper acaba trabalhando o conceito de Schumpeter como principal, porque a inovação, apesar de o próprio Schumpeter não ser talvez o autor seminal da questão das inovações, mas ele foi o que melhor trabalhou, né? Foi o que melhor descreveu essa questão da inovação como o motor da economia. Muito bem. Continuando aqui, Harper também traz o Ludwig Lechmann, que é um economista alemão, que também fala das novas combinações de bens de capital, o que estava agora há pouco na tabela. Lechmann traz essas novas combinações como o ideal para você alcançar inovações. A inovação por meio da combinação de capital, né, é o resultado do comportamento intencional. Sempre se refere ao objetivo e ao estado de conhecimento específicos, crenças e expectativas sobre como agir nesse objetivo. Então, para Lechmann, é o empresário que cria o capital, né? Porque ele, além das expectativas e das crenças que ele trata, ele tem um objetivo específico ali, né? E tem um objetivo específico, acumular mais capital. Então, assim, a intenção dele é acumular capital. Então, dessa forma, para Lechmann, ele acaba sendo o agente ou a figura principal que cria o capital, né? A inovação para ele é um processo de formação de capital, certo? E o que a gente discutiu no texto passado foi exatamente o contrário. O autor destaca que a formação de capital não é o mais importante, não é o mais importante. As instituições são mais importantes que a formação de capital, e aí a gente faz esse paralelo, né? E a Lechmann diz que não. A inovação é o processo de formação de capital. E o capital compreende combinações complementares de bens de capital heterogêneo. Então, para você formar capital, você tem que combinar outros bens de capital que são distintos, que são heterogêneos. Lechmann também concentra e o interno de mudança de capital como uma importante fonte de inovação. Isto é, o reagrupamento dos recursos de capital existentes dentro das empresas existentes. Ou seja, ele trata, como se fosse uma retroalimentação do próprio capital, né, da formação desse capital. Ele modifica-se internamente, né, dentro das empresas, gerando outros bens de capital. Então, assim, ele entende a formação de capital, dentro da ideia dele de fundamentação da formação de capital, que esse capital existente ele pode se modificar dentro do âmbito das próprias empresas. Bom, para Lechmann também, as combinações de capital são átomos
ou constituintes finais na formação do capital, bem como a base microeconômica dos processos de inovação em níveis meso e macro. Então, assim, ele trata cada bem de capital como de forma atomizada, e que na junção desses bens de capital você vai acabar tendo uma formação de capital fixo, uma formação bruta, talvez, de capital fixo, né? E ali você gera a mudança, a inovação, ela está dentro dessa perspectiva. Bom, passando ao próximo ponto, são outros dois autores que o David Harper trabalha no texto dele, que trazem uma outra ideia sobre as combinações que nós tratamos naquele quadro. O Richard Nelson e o Sidney Winter trabalham com as novas combinações de rotina. Eles destacam que a inovação é sempre tecnológica, organizacional e institucional. Os três fatores têm que andar juntos, né? Tecnologia, organização da empresa, organização da estrutura do capital e as instituições. Ele retrata a inovação como consistindo em grande parte em uma recombinação de rotinas organizacionais já existentes. Quando você atrela, por exemplo, a sua formação de capital, a sua produção a novas rotinas, muitas vezes, por exemplo, uma empresa que ela está sendo ineficiente e ela simplesmente muda o layout de produção dela, ela acaba tendo uma inovação, que é a mudança do layout, com consequente geração de mais riqueza, né? Geração de mais capital, formação de mais capital, certo? Então, eles entendem essa recombinação de rotina organizacional como uma forma de inovação. E aí, eles destacam também que a rotina organizacional é entendida como padrão regular, coordenado e previsível no comportamento de uma empresa. Então, toda empresa que tem essa rotina organizacional bem estabelecida, ela acaba tendo esse padrão regular. E isso, ele é previsível para a empresa, ele é um pré-requisito para a empresa poder produzir de forma eficiente. Bom, assim o processo de inovação no nível da empresa é guiado por regras, rotinas de pesquisas, governam a escolha de empresas e novas combinações úteis, e rejeição das inúteis. Embora os resultados da atividade inovadora de uma empresa sejam altamente incertos, a conduta da empresa em trazer novas combinações existentes, à existência, pode exibir um padrão claro e previsível. Então, assim, essa organização das empresas, essa ideia da escolha de novas combinações úteis para essa empresa, ela passa, na visão do Nelson e do Winter, pela questão da pesquisa, né? Ela tem que ser guiada por uma pesquisa, ela tem que ser guiada para diminuir as incertezas. Então, eu acho que eles tocaram num assunto que talvez pouco debatido. Na verdade, Harper tocou num assunto que é pouco debatido, que é a questão dessa rotina organizacional. Como isso gera inovação, né? Até que ponto a rotina organizacional, a previsão de ambientes incertos, diminuir as incertezas, até que ponto isso gera, é um fator que pode ser propício à inovação. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, da McDonald's, né? Quem viu, eu não sei se vocês viram, mas aí fica a dica também como uma sugestão, o filme Fome de Poder. Ali é contada a história dos irmãos McDonald, né? E de que forma
essa multinacional é hoje a gigante que nós conhecemos, né? Então, aqui, o Harper dá o exemplo da McDonald's, que a McDonald's padronizou seus hambúrgueres, né? Mas também ela não fez só isso, ela mudou o layout das instalações, desenvolveu rotina de produção just in time, né? Que é a base da produção rápida, né? Da produção de hambúrgueres mais rápido, né? Então, assim, o McDonald's, segundo eles, criou não apenas um novo produto, mas uma categoria de mercado completamente nova. Até então, os lanches nos Estados Unidos, e aí dá para ver claramente na longa-metragem, que os lanches nos Estados Unidos, eles demoravam muito, eram muito ruins. Até que o empresário que comprou depois a marca do McDonald's, ele viu nos irmãos McDonald's uma forma nova de fazer negócio. Mas até então, fazia-se lanche rápido e fazia-se entregava-se um produto ao consumidor, mas que ele não gerava um resultado positivo para a empresa. Então, ele criou um novo produto. Realmente, o lanche rápido, o hambúrguer rápido, ele foi criado e deu muito certo. Porém, ele criou uma outra categoria. A partir do momento que ele criou a marca McDonald's e o processo de franchise, onde a pessoa alugava a marca McDonald's para produzir com todo o padrão, né? E mais do que isso, lá nos Estados Unidos, fazendo também um spoiler do filme, o negócio começou a dar muito certo a partir do momento que eles criaram um outro mercado também, que é o mercado dos imóveis para a rede de franquia McDonald's. Então, eles alugavam a marca, alugavam a forma de produzir o hambúrguer e as bebidas McDonald's e alugavam os prédios. Então, aí, a partir desse momento, a McDonald's começou a ser uma gigante do mercado de alimentação. Muito bem. O David Harper também trabalha, no terceiro ponto do texto dele, as dimensões institucionais e a política de inovação. Dentro dessas instituições e políticas de inovação, o Harper analisa algumas escolas, digamos assim, né? Na verdade, ele analisa 4 pontos, que é a análise econômica clássica, que aqui a gente vai ver primeiro, e aí voltando lá para trás, para aquele quadro 2, se vocês se lembrarem bem, a gente tem alguns autores que eles têm, que eles possuem a orientação clássica, né, para instituições e política de inovação. Mas, enfim, a ideia dele é explicar a relação entre as instituições econômicas e o comportamento inovador, e iluminar o conjunto apropriado de instituições para sustentar a inovação. São tópicos fortemente contestados em debates acadêmicos e políticos. Então, assim, ele entra aqui nessa seara, na discussão e no debate sobre como ou como se conceitua as instituições e como elas se relacionam, as instituições, com as políticas de inovação. E ele começa, e ele também dá uma outra ideia aqui, que é a visão geral da economia de mercado afeta a maneira como definimos os problemas de inovação, entendemos seus vários aspectos, suas inter-relações, e como pensamos sobre soluções institucionais e de políticas públicas alternativas para o problema de inovação. Nós sabemos que existe, segundo o conceito do Acemoglu e Robson, as instituições inclusivas e as extrativistas. Então, Harper vem, com o texto dele, tentar estabelecer um entendimento, né, sobre essa inter-relação, de como a gente pode trabalhar, como a gente pode buscar as soluções institucionais e de políticas públicas que sejam vantajosas para o processo de inovação. Então, aí, a gente consegue entender, e vamos começar a entender a partir desse ponto, quais são os conceitos, como esses conceitos entendem essa relação entre as instituições e a política de inovação.
O objetivo desse ponto é comparar as abordagens neoclássica, evolucionária, que é o tema da nossa discussão aqui, institucional e austríaca. Então, assim, vamos começar primeiro pela análise econômica neoclássica. Bom, a ideia da visão econômica neoclássica é que ela aborda a discussão tradicional da falha de mercado e vê os mercados para a inovação como ineficientes. Eles não são completamente eficientes. A gente tem falhas de mercado, e com isso a gente não gera novo conhecimento, a gente não gera inovação. Harper diz que esses defeitos desses mercados fazem com que eles funcionem mal e falhem. Além disso, novas políticas industriais podem até mesmo ser estendidas para se tornar um elemento permanente da estrutura institucional de uma economia inovadora. E ele diz também que onde quer que esses mercados não funcionem, o Estado precisa intervir para garantir melhores resultados. Isso é Harper interpretando a análise econômica neoclássica. Ele mesmo, Harper, não tem essa visão, né? Ele até entende que há determinadas falhas, mas ele não tem a visão de que a visão dele é evolucionária, a visão dele é institucionalista. Enfim. Desta forma, a alocação ideal para a inovação requer ação governamental racional para substituir ou intervir em mercados específicos, com a escolha de instrumentos de política, por exemplo, incentivos fiscais e pesquisa e desenvolvimento, incentivos fiscais de pesquisa e desenvolvimento e subsídios, dependendo da fonte exata da falha de mercado alegada. E aí a gente traça o paralelo, né, da visão econômica neoclássica com a teoria que foi discutida agora há pouco, né, do Rajon Cheng. O Rajon Cheng, pela ideia dele, nem sempre, você não pode deixar o mercado solto, de fato, ele tem falhas, ele precisa ali ser conduzido. E quem que vai conduzir para evitar essas falhas? É o Estado, né? Inclusive, no livro dele, 20 coisas que não te contaram sobre o capitalismo, ele é bem claro, nem sempre o Estado, o mercado sabe o que é melhor para você, nem sempre o Estado sabe o que é melhor para você também. Então, quando ele traça o paralelo e dá o exemplo da Coreia, que investiu em siderurgia, por exemplo, né, mesmo não tendo minério para isso, então ele fala que o Estado pode muito bem ser um ator desse desenvolvimento, um ator da inovação, e nesse caso foi um ator da inovação, porque até então a Coreia não produzia produtos da siderurgia, e passou a ser um forte país nessa área. Então ele trata dessa forma, que nem sempre o Estado deve intervir, mas muitas vezes o Estado acaba acertando. Bom, e a análise econômica neoclássica também traz os mercados diz também que os mercados podem inovar na direção errada, e assim comprometer o crescimento econômico de longo prazo. O governo precisa intervir para moldar a estrutura de uma economia de mercado e redirecionar a mudança tecnológica. Nesse ponto, quando a gente traça um paralelo para a Amazônia, por exemplo, né, a gente vê que as políticas, talvez, para o momento em que houve as políticas dos grandes projetos para a Amazônia, talvez com a ideia de povoar a Amazônia, ele tenha sido exitoso. Mas hoje, se você traça uma matriz institucional para a região, a gente vê que talvez não tenha sido, hoje talvez não seja o melhor modelo para desenvolvimento da região. Mas aqui, ao contrário da força que foi feita pelo Estado para trazer grandes projetos para a Amazônia, aqui os neoclássicos acabam dizendo que os mercados podem estar errados. E, mais uma vez, eu traço o paralelo com o Cheng.
né, quando ele faz a crítica ao liberalismo, né, e diz que também que os mercados eles não são os donos da verdade. E na maioria das vezes, na maioria dos exemplos, eles dizem que não, né? Uma política liberal que funcionou e que nem, na verdade, nem se pode dizer que foi uma política liberal, porque os estados, os países ricos, eles foram muito mais protecionistas do que liberais, né? E ele acaba dando exemplos a respeito disso. Mas esses países, mesmo os países, querem que os países em desenvolvimento sejam liberais. E os neoclássicos acabam dizendo que também pode haver um erro nesse sentido. Passando para a análise econômica evolutiva, e aí é o ponto principal do texto, né? Nós temos que os principais economistas evolucionistas têm dado atenção crescente aos aspectos institucionais da inovação. Esses economistas evolucionistas normalmente veem o papel mais proeminente e ativo para o Estado na construção de instituições, na política da inovação, do que nos economistas institucionais e austríacos. Por exemplo, Ed Christie reconhece que a política de inovação é parcialmente uma questão de formular regras do jogo para facilitar processos de inovação. Ao mesmo tempo que vê o papel para as organizações públicas fornecer financiamento e subsídios, quando as empresas e os mercados não realizam espontaneamente essa atividade bem o suficiente. É o papel que a gente vê, por exemplo, hoje no BNDES, né? O que a gente viu há tempos atrás do BNDES, como um fomentador, né? É uma instituição que acabou sendo um fomentador, muitas vezes, de atividades econômicas no país. Ainda dentro da análise econômica evolutiva, os economistas enfatizam o potencial da intervenção governamental para moldar a configuração institucional e remodelar a estrutura de produção, a fim de estimular a inovação. Então, assim, para os evolucionistas, né, para os teóricos da economia evolutiva, o papel do Estado também é fundamental. O Estado ele é o principal agente na formulação de políticas que levem à inovação, ou na formulação de novas instituições. O Estado, como instituição, é responsável pela construção de novas instituições que sejam favoráveis às inovações. Então, eles colocam, como Harper bem institui, eles colocam o Estado no papel de casamenteiro, né, ou de organizador, que promove a associação entre os órgãos públicos, empresas e outras organizações. Então, o Estado, como instituição, ele acaba sendo, como eu falei agora há pouco, o criador de novas instituições, para que essas instituições favoreçam o processo de inovação. Bom, nós temos também análise econômica institucional. Os novos economistas institucionais rejeitam a abordagem neoclássica das falhas de mercado, né, para a política de inovação, porque ela exclui custos de transação e não consegue comparar e avaliar arranjos institucionais alternativos no mundo real. Harper distingue a análise nirvana. Essa norma ideal não existe na realidade. Não tem probabilidade de existir num sistema de mercado complexo em evolução, no qual os custos de transação são positivos e a inovação impulsiona a concorrência. Então, os economistas institucionais eles vão trabalhar muito fortemente a questão da inovação como a força motriz que vai impulsionar a economia e, consequentemente, gerar desenvolvimento. Para eles, a inovação ela pode até gerar, no momento inicial, um processo de monopólio, mas no longo prazo, ele acaba gerando uma concorrência. Bom,
A economia institucional tende a se concentrar, em regras gerais, com o direito de propriedade e modos genéricos de organização econômica, em vez de intervenções governamentais específicas em mercados que visam resultados específicos. Então, assim, eles trabalham, mais uma vez, a questão de direito de propriedade e a organização econômica. E deixam um pouco essa questão da intervenção governamental, que vai gerar resultados específicos. Então, acaba sendo um contraponto à própria ideia, o exemplo que eu dei agora há pouco, sobre a questão da Coreia dentro do mercado da produção de siderúrgica. Então, se você atingir um resultado objetivo, um resultado específico, eles afastam essa ideia do governo intervir para atingir resultado específico. E trabalham muito a ideia dessa relação, dessas intervenções governamentais, para a criação de instituições que sejam favoráveis à inovação. Além disso, economistas institucionais produzem a abordagem de custo de transação e de manutenção do direito de propriedade privada. Então, assim, resumindo, eles rejeitam a abordagem de falhas de mercado, né, no sentido de dizer, não existe falha de mercado, o que existe é custo de transação, né, e falhas, entre aspas, no direito de propriedade. Então, se você tem um direito de propriedade que ele seja pleno, você tem direito de propriedade, isso é um incentivo à inovação, porque as pessoas vão ter direito ao que elas inventaram, né, ao serviço, ao produto que foi inventado. Então, o fortalecimento tem que existir na questão do direito de propriedade, né, e avaliação dos custos de transação, diminuição desses custos de transação. Então, a análise econômica institucional, ela se baseia muito nisso. Ela rejeita essa questão da falha de mercado, porque ela entende, os economistas institucionais entendem que não existe, né, mercados perfeitamente competitivos. Então, dessa forma, não tem como você... E também, a questão da informação ela é assimétrica, ela não é perfeita. Então, tudo isso gera essa conceituação que vai de encontro ao que pensam os neoclássicos. Fora isso também, para poder contribuir um pouco mais, os economistas institucionais, ou a análise econômica institucional, trabalham também com a questão de instituições de governança, né, que em virtude dessa diminuição, da tentativa de diminuição dos custos de transação, as instituições de governança, elas precisam estar ajustadas, elas precisam ser, elas são muito importantes para ajudar nesse processo dessa abordagem, né, de diminuição de custo de transação. Bom, por fim, a gente tem aqui, dentro da análise de Harper, a análise econômica austríaca. Essa análise econômica austríaca estuda como os processos temporais resultam em mudanças econômicas e emanam da interação e revisão de planos individuais ao longo do tempo. Lá na tabela que foi passada, no começo da apresentação, a gente também tem a questão do tempo, né, da revisão desses planos individuais ao longo do tempo. Por exemplo, o próprio Harper argumenta que, de longe, a política de inovação mais importante em uma economia de mercado moderna é composta pelas regras gerais de propriedade e contrato, que enquadram a produção, a formação de capital, as atividades de criação de mercado para novos bens e serviços. Ou seja, ele trabalha o direito da propriedade nesses três aspectos, né? Produção, formação de capital e atividade de criação do mercado para novos bens e serviços. Então, daí, a análise econômica austríaca também é muito semelhante à econômica institucional, no sentido de dizer que
os direitos de propriedade precisam ser preservados. O raciocínio aqui, no mundo de incerteza estrutural, não é possível determinar com antecedência quem conceberá as melhores e novas ideias. Não podemos prever quem vai inovar, nem quando, onde ou como eles vão inovar. Né? Então, nesse mundo de incerteza, é preciso fortalecer, e Harper vai deixar isso bem claro, no mundo de incerteza, é preciso fortalecer o direito de propriedade. Né? É preciso fortalecer. Porque, a partir do momento que você tem um produto novo, você precisa proteger esse produto novo. E esse é o incentivo para que as pessoas inovem, para que elas tenham o domínio daquela inovação. Então, a análise econômica austríaca não foge disso também. O foco da análise de políticas é, portanto, descobrir se as barreiras impostas pelo governo e outros arranjos estão inibindo o processo de mercado. Então, a análise econômica austríaca acaba estabelecendo que, a partir do momento que o governo inibe esses arranjos, que Harper chama de instituições de governança, essas instituições de governança acabam inibindo esses processos de mercado, há um desincentivo à inovação. Né? E, consequentemente, isso acaba, essa inibição desses arranjos acaba sendo uma instituição ruim, uma instituição que não favorece o processo evolucionário. Então, os economistas austríacos, eles argumentam que essas regras institucionais gerais, elas são mais significativas para os processos de inovação do que as intervenções governamentais específicas, destinadas a encorajar determinados setores de alta tecnologia e novas tecnologias específicas. Ou seja, quando as regras institucionais elas são favoráveis, né, à inovação, e aí todo o texto, toda a ideia central de Harper, ela está baseada na inovação, um foco central na ideia do Schumpeter. Então, a partir do momento que essas instituições, que essas regras institucionais gerais, elas são favoráveis à inovação, acaba sendo mais importante do que a intervenção governamental específica. Então, assim, a gente acaba tendo uma ideia muito interessante, muito central da importância das instituições. Em resumo, a abordagem austríaca da política visa apoiar a capacidade inovadora, mas ela visa apoiar a capacidade inovadora através de regras institucionais gerais que sejam favoráveis. Então, ela apoia essa capacidade inovadora nos sistemas de mercado, indiretamente fortalecendo as regras institucionais, como eu falei, e enquadrando os processos de mercado, o que gera um padrão espontâneo de inovação. Quando a gente fala, por exemplo, do Vale do Silício, a gente tem uma ideia muito central com relação a isso. Né? Então, ali, que acaba sendo uma aglomeração, a ideia de aglomeração produtiva, ela também estabelece que esses processos de produção, eles geram novos mercados, e eles geram um padrão espontâneo de inovação, segundo a análise econômica austríaca. A partir do momento que você tem regras institucionais favoráveis, você acaba tendo esse padrão de inovação também favorável. Né? Então, a escola austríaca acaba resumindo, ela pega elementos da análise econômica, não a escola austríaca, da análise econômica austríaca, pega elementos da análise econômica institucional, né, você acaba tendo condição de entender que esse processo de regra institucional ele é extremamente importante para a inovação, né, dentro da ideia de que a inovação é, mais uma vez dizendo, a força, o motor da economia. Né? Bom, dando prosseguimento, a gente tem aqui, Harper estabeleceu uma coleção de artigos
para os quais ele dá uma certa relevância nessa discussão das instituições de inovação. Bom, as questões de pesquisa abordadas podem ser agrupadas vagamente em 4 temas principais, e ele elenca. Na verdade, são 4 perguntas fundamentais. Renovação é um processo ascendente, e aí eu já deixo essa pergunta também para vocês, para a gente pensar, né? Harper faz a seguinte questão: a inovação é um processo ascendente entre os indivíduos? O processo de inovação envolve recombinação e, em caso afirmativo, como? Como os direitos de propriedade intelectual afetam o processo de inovação, incluindo a apropriação dos retornos da inovação? Né? Como os arranjos institucionais diferem na forma como filtram e disponibilizam recursos para os projetos de inovação concorrentes? Por quê? Nessa última pergunta, por mais que você tenha, por exemplo, eu descobri uma nova forma de disponibilizar a internet, por exemplo. Né? A gente vê muito hoje, estava procurando uma forma de melhorar o meu sinal no quarto que não pegava legal, meu sinal de Wi-Fi. E aí eu descobri que hoje a gente tem um tipo de rede que não é aquele roteador comum, é a rede mesh, né? E essa rede mesh, ela o sinal dela ele é distribuído de forma aleatória, ele não é um negócio que fica só não tem uma direção, né? Ele parte em várias direções, então ele melhora o sinal. E aí, dentro dessa questão, foi uma inovação tecnológica, né? E aí eu vi que tem várias opções, né, desse aparelho, mesh, que distribui o Wi-Fi de forma equitativa na casa, enfim. Então, assim, fiquei pensando a partir dessa pergunta, como os arranjos institucionais diferem na forma e como filtram e disponibilizam recursos para projetos de inovação concorrente. Ou seja, a partir do momento que eu descobri que eu posso ter Wi-Fi, posso ter um aparelho, posso inventar um aparelho que distribui esse sinal de forma igual, de que forma outras empresas podem também ter uma tecnologia semelhante? Ou de que forma eu posso incentivar que novas empresas entrem nesse mercado que inicialmente é monopolista. Alguém inventou, teve direito de propriedade por um tempo daquilo ali, e a partir de um certo momento outras empresas começaram a entrar ou começaram a inventar produtos semelhantes e entraram naquele mercado. Então, essa é a pergunta central. Né? Como esses arranjos institucionais disponibilizam recursos, né, que não só devem ser olhados como recursos financeiros, para novos projetos, né, de inovação ou projetos concorrentes. Bom, as formas de inovação, ele trata a inovação como um processo ascendente entre os indivíduos. Né? Ele fez essa pergunta. O avanço tecnológico foi principalmente um fenômeno de cima para baixo. Então, quando a gente trata da questão da Revolução Industrial, a partir do momento, a gente tinha poucas cabeças pensantes, né? Então, era de cima para baixo. Algumas pessoas pensavam em produtos, serviços tecnologicamente mais evoluídos, e a partir disso a tecnologia ela ia sendo dissipada, ainda de forma muito incipiente, né? Que emanou, no caso, a superior distribuição do capital humano. Então, assim, você tinha poucos engenheiros, você tinha poucos matemáticos, poucos físicos, e nesse sentido que o autor destaca que essa inovação era de cima para baixo. Com relação aos mecanismos, a inovação envolve recombinação, essa foi a pergunta. A recombinação, por analogia, costuma estar associada à inovação sistêmica, como ocorreu ao entender a ideia de locomotiva ao transporte rodoviário nos estágios iniciais da indústria automobilística. Então, você tem um veículo que
teoricamente, carrega 3, 4 pessoas, e aí você acopla outro veículo nele, e outro. Então, essa é a ideia dele da locomotiva, né, no transporte rodoviário. Então, é uma recombinação de fatores, que acabou levando a uma inovação. Propriedade intelectual e apropriação dos retornos da inovação. Jonathan Barney examinou 2 tipos de estratégia de oferta do mercado no conteúdo digital, onde os bens informativos são distribuídos como coisas grátis a preço zero. Então, assim, ele tratou de ofertas, entre aspas, que seriam a custo zero para a pessoa que está recebendo, mas, na realidade, ela tem um custo para para o dono do produto, né? Onde o produto, para o dono, a pessoa que quer atingir um certo público, né? Público-alvo. Barney identifica 2 objetivos principais que motivam as empresas a adotar essas estratégias de doação. Primeiro, criar uma base de usuários instalada, que é necessária para perceber os efeitos de rede no mercado de tecnologia e conteúdo. Por exemplo, fornecendo serviço de mecanismo de pesquisa gratuitamente, por meio da pesquisa do Google. E a gente vê muito, quando a gente acessa o Google, a gente acessa um site de compras, um certo produto, eu vi um computador lá, estou pesquisando o preço do computador, e quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, aparece do ladinho ali o computador para você. Então, assim, essas estratégias, né, que eles chamam desse efeitos de rede, né, que é o que você está pesquisando e posteriormente aparece para você, ele trata como essa apropriação desses retornos de inovação. Por fim, ele trabalha as instituições e a seleção de financiamento de ideias inovadoras. Bom, Scott Shane e Nikos Nicolau examinaram o surgimento de novas instituições para financiar empresas de tecnologia de alto crescimento, em estágio inicial desde o final da década de 90. Segundo os autores, a mudança tecnológica no processo de inovação de software tem sido a principal causa dessas mudanças institucionais. Uma redução espetacular no custo de desenvolvimento e comercialização de novos produtos de software deu origem a modelos de inovação menos intensivos em capital. E a gente vê muito isso hoje na microinformática, né? A gente vê celulares cada vez mais tecnológicos, com tamanho menor, que tem mais capacidade de processamento. Enfim, aí essas instituições, muitas instituições, na verdade, elas financiam e elas são propícias à geração desse tipo de tecnologia, porque acaba sendo menos intensiva em capital e também, muitas vezes, em mão de obra. Então, quero finalizar por aqui, para a gente poder iniciar um debate, e agradecer a paciência de vocês, e vamos tentar aí fazer um debate com relação a isso. Muito bem, comentários? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o Anderson? Não? Bom, não tendo... Anderson, eu vi que ele, no texto, né, ele vem e traz e revisita a questão do direito de propriedade também, mas sob uma ótica diversa do que complementar, não creio que diversa, mas complementar o que o Catete tratou, né? Talvez a gente possa voltar a isso, mas o que me chama a atenção são outras questões relacionadas à questão da propriedade intelectual e desenvolvimento de inovação nesses países. Parece que as instituições de ensino elas estão muito focadas, o Estado faz um mapeamento dessas inovações, ele demonstra isso em alguns países, e a gente observa que o Brasil ele tem isso muito... não chega a ser desordenado, mas não tem uma ordem de ação do Estado. E nós temos perdas nessas questões. Eu não sei se tu tentaste
verificar isso, mas a gente observa assim que esses países que investem na inovação, eles têm uma política voltada para isso, mapeando áreas de excelência, de inovação, e que possam ligar áreas produtivas com instituições de ensino também, né? Sim, eu vi isso aí a gente acaba reparando na parte prática, né? Eu vejo, principalmente nos Estados Unidos, agora numa nova corrida espacial, agora dessa vez com a China, né? E dentro desse princípio, a gente começou a perceber as tecnologias de reutilização, por exemplo, de foguete. Né? É uma coisa inovadora, que é protegida nos Estados Unidos, tanto que a NASA hoje ela só trabalha com uma empresa, exatamente pensando na proteção dessa tecnologia, né? E a gente vê que isso tudo está integrado com as universidades. A gente olha, tem algumas universidades envolvidas e, assim, é como o Harper diz, ele diz assim que não há uma motivação maior para a inovação do que o direito de propriedade. Eu tenho direito daquilo ali é, entendeu? É meu. Né? Eu só posso abrir mão desse direito se for pago para mim. Né? Tanto é que a China quer fazer a mesma coisa, mas não tem a tecnologia. Então, aí você consegue ver, né, essa briga. E a outra coisa que tu falaste logo no início, a questão de mapear os processos para tentar inovar a partir do que já tem instalado. Questão da tecnologia da produção, né? E a gente vê, por exemplo, eu assisti uma palestra de um agente de inteligência que ele diz que as universidades elas têm inovação, não tem, há uma falha do Instituto Nacional de Propriedade que não faz o mapeamento e os alunos não são orientados nas instituições a fazerem um registro, além do que a burocracia e o custo é altíssimo. E aí se perde muito, porque o brasileiro tem uma capacidade de inovação criativa e é barata. E, às vezes, aquelas pesquisas são descartadas e são catadas por agentes que buscam inovação. Mas é o que o Harper também fala muito no texto dele, é que as instituições que moldam, que estão envolvidas nesse processo de propriedade intelectual, elas não são favoráveis a isso. Né? Como você falou, ela se perde. Então, a partir do momento que você tem instituições que não são favoráveis à propriedade, à manutenção do direito de propriedade, você acaba perdendo a oportunidade de inovação. É exatamente o que o Harper trabalha no texto dele. Você acaba perdendo. Em virtude das várias visões que ele estabeleceu, que foi a visão econômica institucional, a austríaca, né? A neoclássica e a evolucionária. Eu tive a experiência de tratar com essa situação em dois pontos, né? Na ciência náutica, o Amir Klink fala que tem tecnologia de náutica que só tem no Brasil, mas que nunca foi mapeado, e que os artífices, como eles não estão dentro das universidades, esses registros estão se perdendo, porque como passa de pai para filho, os filhos não querem mais seguir as profissões dos pais, então nós temos perdido essas tecnologias. E a outra questão é pesquisa biológica na Amazônia. Isso também nós temos tido perdas significativas nisso. Rafael, você pediu a palavra? Professor, na verdade, eu pedi, mas o Roosevelt está na vez, e eu mudei de ideia. Eu ia voltar àquele ponto da segurança do direito de propriedade, mas eu acho que já não cabe mais. Esse texto é muito, inclusive, só para comentar, professor, esse texto é muito difícil, esse texto que o Anderson leu aí em inglês, e é bem mais complexo do que o primeiro do Cheng. Isso é verdade. Roosevelt. Ele é complicado, mas depois da 10ª vez que você lê, fica melhor, fica bem tranquilo. Roosevelt, está na área. Estão me ouvindo? Ok.
Bem, assim, trazer mais assim uma questão mesmo, o que a turma acha, mais uma provocação, com relação a um comentário que eu vi há uns 2 anos atrás, assim, na Sudana, eu trabalho muito com a questão dos fundos, inclusive FNO, né? E eu participo muito de reuniões no Banco da Amazônia, com a parte da diretoria e tal, até mesmo com o presidente do Banco da Amazônia. E assim, uma vez numa reunião lá, né, trazendo essa questão da inovação, que nós estávamos realmente trazendo alguns conceitos para colocar no plano de aplicação da FNO sobre a questão de inovação. E um dos diretores teceu o seguinte comentário, né, que é o que eu quero trazer para vocês, o que a turma acha, até mesmo com uma provocação. Ele fez uma comparação rápida entre Brasil e Estados Unidos, né, e disse que o Brasil era muito bom em transformar dinheiro em pesquisa, enquanto que os Estados Unidos é muito bom em transformar pesquisa em dinheiro, ou seja, trazendo o conceito de que tem recurso que é depositado na pesquisa brasileira, né, e muito recurso, mas que esse recurso é depositado e que gera talvez algum conhecimento, mas que não vai gerar uma inovação, não gera um produto final, ou seja, que vá para a sociedade. Seria mais ou menos essa provocação mesmo, porque eu achei interessante à época, né, esse comentário desse diretor lá do banco e tal, participou conosco. E queria só retomar um pouquinho o ponto, professor, se o senhor me permite, a turma também, quando foi tratada a questão da Amazônia com relação à regularização fundiária. Só trazer um caso concreto, né? Há uns 3, 4, até 5 anos atrás, o estado de Rondônia, ele figurava em termos de um estado em que tinha acesso aos instrumentos explícitos, né, da PNDR na Amazônia, entre eles FDA, FNO, incentivos fiscais, como um dos estados com com muitas complicações em ter acesso a esse recurso. Mas há uns 4 ou 5 anos atrás, o estado de Rondônia passou por uma reestruturação institucional intensa com relação à regularização fundiária. Hoje em dia, na Amazônia, na região norte, o estado de Rondônia está junto com o Pará, Amazonas e Tocantins como os estados de maior dinamismo na região, inclusive com relação até mesmo ao acesso, porque, como são recursos públicos, é necessário que a área esteja regularizada para se ter acesso a esse recurso público. E, assim, uma reunião que eu participei no Banco da Amazônia também, foi tratado muita questão, e isso me remeteu muito à questão da cultura, em termos de comunidade cívica, aqueles conceitos que até o mesmo Putin traz, né, no livro dele, Comunidade e Democracia. Que nessa reunião foi tratado que a área ali de Rondônia tem muita influência, como fica muito próximo, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e traz muito essa vertente gaúcha, que tem muito gaúcho ali na parte de agronegócio, que saíram do Mato Grosso e foram para Rondônia. Então, ele trouxe essa questão de que o povo gaúcho, né, por ser um povo que tem mais essa questão da cooperação e tal, eles conseguiram realmente se reunir em prol da regularização maciça fundiária do estado de Rondônia. E que a gente verifica na região que o estado de Roraima e de Amapá também tem as mesmas dificuldades, só que nunca conseguiram fazer uma organização institucional para promover a regularização fundiária, como foi feito em Rondônia. Seria esse o comentário que eu gostaria, professor. Muito obrigado. Muito bem. Anderson. Eu vejo dessa maneira também. Assim, eu acho que talvez a regularização fundiária, como um direito de propriedade, ela também ela é também favorável, né, à criação de inovações, e mais do que isso, assim, eu acho que o próprio fortalecimento institucional, ele acaba sendo favorável à regularização dessa maneira, né? Mas, assim... Só um comentário, Anderson. Até mesmo a questão da segurança, né? Com relação à questão da segurança e que reduz a incerteza, né, do negócio na região. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Catete. Com base no que vocês leram e apresentaram hoje, o que é que vocês conseguem extrair alguma coisa para a dissertação de vocês, para a pesquisa de vocês ou não? Tapete? Respondo primeiro.
Fica à vontade, tu já estás com o microfone ligado, pode ficar à vontade, eu vou em seguida. Bom, então eu vou meia hora só, se consegue. Não, Eduardo, é o seguinte, eu entendi, né, o meu tema de dissertação, que é o incentivo fiscal como uma efetiva política pública e como uma efetiva instituição, né, geradora de desenvolvimento. Eu entendi que, assim, para o incentivo fiscal funcionar como instituição, ele tem que gerar inovação. E eu vou bater nessa tecla, né, na minha dissertação. Entendeu? Eu vou me aprofundar ainda mais no Schumpeter. Eu já tenho um livro dele, mas que talvez não seja o ideal, mas assim, eu estou lendo Capitalismo e Socialismo, né? Enfim. E eu vou me aprofundar mais no Schumpeter, porque assim, eu preciso entender até que ponto o incentivo fiscal como instituição ele pode gerar desenvolvimento. Né? A política de incentivo fiscal. Esse é o meu objetivo da pesquisa. E assim, para mim está muito claro que as instituições importam, está muito claro que a geração de instituições inclusivas elas são fundamentais para gerar desenvolvimento para a região. Para mim está muito claro que, ao contrário do que eu falei no texto, mas para mim está muito claro que o direito de propriedade não pode ser absoluto, ele tem que ser relativo, não pode ser absoluto. Eu discordo muito concordo com o Cheng em alguns pontos, né, discordo de outros, logicamente, mas assim, direito de propriedade não pode ser absoluto. Que o Estado, ele precisa ser um Estado indutor de desenvolvimento através ser um facilitador das inovações, um facilitador de processos organizacionais que criem instituições inclusivas, enfim. E eu vejo o texto do Harper agora e futuramente as leituras mais aprofundadas em cima do Schumpeter, dos neo-schumpeterianos, da nova escola institucional, da nova teoria institucional, eu vejo como fundamentais para montar a ideia do que eu estou pensando hoje, que é muito diferente do que eu pensava quando eu entrei no mestrado. Então eu vejo dessa forma, que isso vai contribuir demais, né, para a formulação da minha dissertação. Muito bem. Mais do que Schumpeter, os neo-schumpeterianos, né? E aí tem uma... Eu olhei lá o resumo que tu fizeste, me mandou logo no começo, né? Então eu acho que tem muito pano para manga aí. Catete. Olha, professor, eu assim, o Cheng, como um incentivador do desenvolvimentismo, e que esse desenvolvimentismo que tem que ser inovado, né? Tem que ser inovado, porque o Estado ele investe muito no mercado e investe mal. Esse é o grande problema, né? O último orçamento que saiu é quase 25% do total da receita da União de renúncias fiscais. O total da receita da União em torno de quase 25%. Em torno de 25%. Então, é muito dinheiro e mal investido. Eu acho que o grande problema é que nós não conseguimos construir um projeto de nação. Nós não temos um projeto de nação de desenvolvimento. Então, eu acho que as alterações constitucionais na área tributária, que é onde eu estou fazendo meu trabalho, elas trouxeram um prejuízo muito grande no sentido do Estado ser praticamente sequestrado no seu orçamento e não ter um projeto
custa muito caro. Então, eu acho que o Cheng tem razão no texto dele, quando ele fala em que é preciso que o Estado invista no desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento, porque o Estado já investe, ele só não investe no desenvolvimento, porque é muito dinheiro, se a gente considerar aí. O Anderson até que me deu o primeiro número de 351 bilhões de reais no orçamento de 2000, né, Anderson? 351 bilhões de reais no orçamento de 2021 de renúncias fiscais. Então, claro que aí tem todo tipo de renúncias fiscais, inclusive o imposto, os abatimentos do imposto de renda, os incentivos em relação à questão saúde, educação que tem na questão do imposto de renda e tal. Mas eu acho que o Estado precisa ter um projeto, eu não vejo o Estado ter um projeto de desenvolvimento. Então, eu acho que conversa muito, sim, eu concordo com o Anderson, eu concordo em muitas coisas com o Schenck, de outras coisas eu acho que ele é muito exagerado, eu acho que ele tem uma vantagem também, ele não é anti-mercado, né? Ele é antiliberal, mas ele não é anti-mercado. E hoje em dia a gente tem que ter um projeto de desenvolvimento do mercado. O Estado precisa ter, mas no modelo que a gente tem é muito. Eu concordo com a fala foi o Roosevelt, né? Que disse que, olha, consegue dinheiro com projeto e o outro gasta dinheiro com projeto e não tem retorno, não tem nada. O nosso problema hoje é que a gente ficou muito para trás também. E eu acho que a gente produz com todo o esforço que se tem, a gente não consegue atingir um patamar de um país desenvolvido desse. Então a gente tem que dar uma parada em tudo e investir. Eu acho que essa parceria que a Paula falou, que é a parceria que funciona, né, no Estado americano, ou ele investe na tecnologia feita pelo próprio Estado e depois entrega para o privado, que foi o que a Coreia fez em relação à questão do setor de metalurgia lá, né? Ele investiu e depois ele foi com o mercado, olha, toquem aí porque não é a minha praia. Mas a regulação é fundamental. Aqui nós fizemos muito parecido com a Vale, entregamos e não botamos uma regulação bacana. E aí a gente está pagando pato muito feio. Né? Então amanhã a gente entrega a Petrobras, não põe regulação, e aí depois paga de novo a situação muito feia. E estruturar também a regulação, porque a gente criou uma mania de achar que tributar é a coisa pior do mundo e que você cria uma instituição e ela tem que ficar fazendo malabarismo para conseguir recurso para poder funcionar. Né? Eu estou falando de instituição pública, tem que ficar um malabarismo para poder funcionar, porque cria toda a estrutura, cria toda a condição, manda fazer atribuições e as pessoas e a instituição responde pela falha toda. E criou-se essa ideia de que o Estado não tem mais que conseguir nenhum tipo. Olha, a gente tem que ver assim como é que os recursos estão sendo aproveitados. Eu acho que conversa muito, professor, com essa visão de que tem que pensar num novo desenvolvimento, numa nova forma de desenvolvimento do Estado, com o orçamento que se tem, que ele não é pequeno, né? Como eu falei, eu acho que foi na última aula, o que se investe no Bolsa Família por ano, se investe 9 vezes em renúncias fiscais. Né? E seria muito melhor que a gente investisse as 10 vezes e não ter necessidade de pagar o Bolsa Família. Mas se botar as 10, só o pessoal do Bolsa Família que não vai receber, porque não vai criar uma condição melhor de desenvolvimento do país, porque nós não temos um projeto. Eu acho que esse projeto a gente só pode fazer a partir do momento em que a gente estude as teorias econômicas. Eu gosto muito de estar nesse curso, gosto bastante de estar nesse curso, porque a gente vê a alternativa prática de se fazer as coisas.
Não é é claro, elas não vão, é preciso que haja um movimento muito grande para poder funcionar aí. Eu não tenho nada contra a questão jurídica, mas inclusive tem um monte de irmão. Meu irmão é delegado, a minha irmã é advogada e a minha esposa também é bacharel em direito, mas a construção que, quando se busca fazer os arcabouços jurídicos para poder colocar, como, por exemplo, o direito de propriedade. Se for para eu discutir direito de propriedade com um advogado, eu não vou discutir. Eu não vou discutir, porque esse direito de propriedade, quando ele foi construído, não se pensou em nada em relação à questão econômica. Se pensou somente na questão jurídica. A legislação, que eu digo, a legislação, ela não tem uma estruturação econômica, enquanto que a vida prática, como o Anderson falou na explicação dele, a vida real, né? É porque os economistas trabalham muito com isso. Olha, a vida real, o custo de transação, ele existe. Na vida real da ortodoxia não existe. Né? No neoclássico, né? Na visão neoclássica, na verdade. Mas, assim, eu concordo muito com eles. Eu até te falar, eu até intervido, desculpa até te atrapalhar aí. Mas, assim, essa questão da ação governamental racional, né? Ela é fundamental para... O problema é que aqui na Amazônia a gente não tem nem a ação governamental racional e nem o mercado vai na direção correta, né? Daí a gente tem um caminho muito ruim, né? Porque, assim, o ideal era que, tipo, se o mercado for na direção errada, a gente tivesse atuações pontuais do Estado para que corrigisse o rumo, né? Aí não temos nenhuma coisa nem outra. Muito bem, deixa eu dar uma informação para vocês. Na próxima terça-feira nós vamos ter a presença do professor Cláudio Chiquida, que é uma das maiores autoridades do Brasil em Public Choice. Eu botei no grupo do WhatsApp de vocês a recomendação de leitura dele. Tá? Ele recomendou que ele vai usar esse texto como base para terça-feira. Então, eu recomendo que vocês invistam esse final de semana na leitura da Public Choice, porque nós vamos trabalhar com ela na segunda e na terça. E é uma corrente de pensamento importante. Uma corrente de pensamento que fala muito ao contexto atual, fala muito sobre questão de gestão do Estado, sobre eleição, sobre ciclo político, sobre democracia. Vocês vão se surpreender. Então, eu vou encerrar a gravação agora, eu acho que são 9h05 da noite. Estou encerrando a gravação nesse momento.